que trabalhava numa empresa de logística aeroportuária. Tínhamos conhecimento a partir das denúncias que foram feitas que ele era responsável por desviar diversos lotes aí de materiais de vestuário dessa empresa, materiais estes que eram provenientes dos estados do Ceará e de São Paulo, e durante todo o ano de 2024 ele acabou repassando aí no mercado clandestino os produtos que eram desviados por ele, e já temos conhecimento também da participação de outras pessoas, né? A gente representou inicialmente pela prisão preventiva desse suspeito, conseguimos aí êxito com o deferimento desse pedido de prisão preventiva, o que foi aí proferido pelo Poder Judiciário a decretação da sua prisão, e durante o final da manhã de ontem conseguimos êxito em localizar ele ainda em posse desse veículo da empresa, prestes inclusive a realizar outro tipo de desvio de produtos daquela empresa, e nessa oportunidade a gente determinou que houvesse a abordagem policial e demos cumprimento a essa ordem de prisão. Consegue mensurar o prejuízo que ele teve para a empresa? Foram milhares de peças de roupas que foram furtadas a partir do desvio de diversos lotes de roupas que eram aí adquiridas por comerciantes locais aqui de Manaus, né? Então a gente acredita aí que tenha sido um prejuízo considerável para essas empresas. Agora isso tudo é fruto aí e objeto da investigação e do setor de análise da nossa unidade policial, para que a gente possa também declinar todo esse prejuízo para o Poder Judiciário a fim de colaborar aí com a instrução criminal posteriormente. Vamos ver quanto tempo mais ou menos ele faz esse tipo de crime. Ele ingressou aí nessa empresa na qualidade de motorista, ele vem proporcionando esses desvios aí desses materiais. Agora a gente conseguiu ainda na tarde de ontem, durante as buscas domiciliares que foram realizadas, coletar parte desse material que havia sido aí desviado, e a gente já fez a restituição até para as empresas que eram proprietárias dessas vestimentas. A gente acredita sim na participação de outras pessoas. A equipe de investigação já conseguiu identificar, inclusive, a participação de outra pessoa, um ex-funcionário da empresa, e agora nós vamos aí avaliar a necessidade de representar por sua prisão ou outras medidas cautelares. Não, ele não foi preso em flagrante, ele foi preso em razão do mandado de prisão preventiva que havia sido expedido pelo Poder Judiciário. Muito embora, a partir da análise que a gente fez do conteúdo que ele estava transportando ontem dessa empresa, a gente acredita que ele iria sim praticar mais um delito naquela oportunidade. Vamos ver como que ele conseguia realizar esse tipo de ação. A gente conseguiu aí, a partir da análise da nossa equipe de investigação, identificar como que eles faziam, né? Normalmente tinha um funcionário da empresa que trabalhava no próprio aeroporto, e esse funcionário era responsável por colocar os lacres nesses caminhões. Ocorre que o funcionário acabava fazendo uso de 2 lacres, um para sair do aeroporto, e logo após a saída do aeroporto, considerando que os veículos possuem o sistema de rastreamento, eles paravam logo após o portão do aeroporto, quebravam aquele primeiro lacre, tiravam os materiais que eram de interesse deles para o desvio desses produtos e posteriormente lacravam novamente, fazendo uma fotografia do novo lacre com o caminhão fechado, encaminhando para a empresa, fazendo com que os gerentes da empresa acreditassem que o veículo havia saído lacrado do aeroporto. Olha, vocês acabaram de ouvir um pouquinho, vamos ver se de repente ele agia sozinho. Muito provavelmente ele tinha aí o apoio e colaboração de outros funcionários. Agora resta saber se eram funcionários do aeroporto ou também da própria empresa que foi lesada em razão dessa atividade criminosa. Vocês conseguiram ouvir um pouquinho, mas a investigação vai seguir porque ainda deve ter muita gente envolvida. A gente conseguiu, inclusive, coletar parte dos materiais antes mesmo da prisão dele, né? Durante esses 3 meses, a gente conseguiu apreender esses materiais quando estavam em vias de serem comercializados por pessoas aí receptadoras do centro de Manaus. A gente, inclusive, já indiciou outras pessoas em face dessa venda irregular desses produtos aí que eram desviados. Agora a gente continua com as investigações, vamos desdobrar ainda mais as diligências policiais para que a gente possa tentar identificar outras pessoas que fomentavam esse esquema criminoso. Vocês acabaram de ouvir o delegado, mas se de repente ele já tivesse um histórico, afinal ele não era aqui do Brasil. A vida pregressa dele não indicou a participação dele em outros delitos, né? Mas a gente não descarta a possibilidade dele, inclusive, ter realizado alguma espécie de crime no país de origem dele, na Venezuela. Agora nós vamos noticiar o fato criminoso à Polícia Federal e aos órgãos responsáveis para que, caso haja interesse, ele seja recambiado posteriormente ao país de origem. Vocês ouviram o delegado falando um pouquinho sobre este caso? A gente vai colocar as imagens para você observar, mas é isso, basicamente é mensurado aí que a empresa tenha tido um prejuízo de total de R$ 71 mil, afinal, durante todo o ano, esse homem fazia
esse tipo de serviço, né? Para você que nos acompanha, a gente sabe que essa história já era um pouquinho antiga, né? Durante todo o ano ele realizava. O Douglas, ele roubava e posteriormente ele revendia, né? A informação que nós temos, deixa eu passar o detalhe para vocês. O nome do homem que foi preso, de origem venezuelana, seria Douglas Maurício Orenzi Cova. Ele que é apontado aí como principal responsável por subtrair durante meses dezenas de lotes de vestuários que eram objetos de transporte para uma empresa logística aeroviária que funcionava aqui na cidade de Manaus. Como o próprio delegado Cícero Túlio falou, durante as diligências foi observado que eles usavam 2 tipos de lacre. Um para sair do aeroporto, né, mostrando que estava tudo ok. No momento eles quebravam esse primeiro lacre, pegavam todos os materiais e recolocavam um segundo lacre para que demonstrasse que nada havia sido subtraído daquele material que tinha sido enviado. Mas agora, né, com a prisão de Douglas, essa situação foi toda resolvida, mas segue a investigação para saber se tem mais gente envolvida. Afinal, no aeroporto tinha gente que facilitava e também tinha gente que recebia esse tipo de material, ou seja, entra naquela escala de receptação. Isso que eu sempre falo para vocês, se vocês forem comprar alguma coisa, procurem ver se está tudo ok, tudo direitinho. Ó. Os artigos de vestuário ao qual o Douglas pegava, eles eram transportados pela empresa, vinham de outros estados como Ceará, São Paulo e antes de serem entregues no jantar de cargas, eram subtraídos pelo autor. Essa informação que nós temos, uma matéria completa sobre este caso, você acessa no portal cm7brasil.com. A gente vai ficando por aqui. As imagens são de Tássio PR, reportagem de Andresa Lira para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui.